tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui da Brandalize Imóveis. A gente está aqui para trazer o assunto de hoje, o custo invisível, né, que é um assunto muito importante. Mas antes de falar, eu quero falar um pouquinho da Brandalize Imóveis, imobiliária de 62 anos no mercado de Canoas e que ajuda, né, proprietários a fazer a gestão do seu patrimônio, seja administrando, vendendo ou ajudando em qualquer outro serviço relacionado ao patrimônio imobiliário. Então vamos lá. Custo invisível, né? Por que seu imóvel parado está destruindo a sua rentabilidade? Essa é uma questão que é importantíssimo você, proprietário, parar para pensar e avaliar quando você tem um imóvel há muito tempo parado e tentar entender por que isso aqui não é um bom negócio, tá? A gente vai pegar um caso prático para poder fazer essa análise e aí eu quero trazer aqui, né? O que você prefere? Alugar hoje, né? Por 4.500 ou alugar daqui a 3 meses por 5.000 reais. Então, se você ficar, né, 3 meses com o imóvel parado, prejuízo é de 19.800 reais, tá? Então, olha só, vamos fazer uma matemática aqui de retorno, né, de payback. O mercado, né, ele diz, a gente vai chegar e vai dizer, ó, proprietário, o mercado paga 4.500. O proprietário pode, ele é o dono, né, ele vai definir, não, eu quero 5.000 por causa disso, não, mas paga 4.500. Vamos dizer que passe 4 meses, né, com essa perspectiva, não, quero 5.000, quero 5.000, e a gente está aqui falando 4.500, né, daqui a pouco já tem até proposta, daqui a pouco já pode ter vindo e o proprietário não aceitou, mas vamos supor que passa aqui 4 meses, né, esperando esses 5.000 reais, o que acontece é que o prejuízo, né, ele acaba virando aí 26.400, né, então 4 meses de imóvel fechado, né, vai a 26.400. O que acontece? A diferença, né, se você passar 4 meses, ali nos 5 meses, alugar por mais, né, alugar pelos 5.000, você tem que olhar o quê? Bom, eu peguei esses 26.400 que eu deixei de ganhar e eu vou dividir pela diferença dos 500 reais, que é o desconto que eu teria dado, tá? Para fazer 4.500, né? E a gente vai ter aqui um retorno desses 4 meses parado, desse desconto que não foi dado, de 52,8 meses. A gente tem no contrato de locação padrão 30 meses, né? Essa é a lei do inquilinato. Pode ser que o inquilino fique mais tempo, pode ser que não fique. A gente sabe que hoje, dependendo ainda mais em principais grandes centros, esse giro ele acontece com uma frequência do que às vezes em cidades menores, tá? Mas o que acontece? São 52 meses, né? A gente está falando aí de 4 anos e pouco, né, de aluguel, tá? O inquilino tem que ficar lá para essa conta voltar, esses 4 meses parados, tá? Então, demora mais de 4 anos aí apenas para recuperar o que perdeu nos 4 meses parado, né? Então, é exatamente ali o que eu falei. Se o inquilino sair no final do contrato, né, dentro do contrato padrão de lei do inquilinato, 30 meses, no final das contas, dentro desse cálculo, se teve um prejuízo, tá? Então, o que acontece? Quero trazer algumas questões que a gente tem que olhar quando olha. A gente tem que entender o mercado local, a gente tem que ter dados para tomar decisão. E esse é o papel da imobiliária. É por isso que ela existe, é para dar esse suporte para o proprietário, para ele ter um resultado melhor e entender o que está acontecendo no mercado, porque nós vivemos o dia a dia, todas as coisas boas e ruins, todos os negócios que acontecem e não acontecem. Então a gente tem essa capacidade, essa habilidade para poder ajudar o proprietário a ter esse resultado. Então, como qualquer outro profissional de qualquer área, a gente tem que escutar quem está ali vivendo. Se eu vou num advogado, eu vou escutar o que o advogado vai trazer de estratégia, porque eu contratei aquele advogado, eu acredito nele. Mesma coisa no médico, eu tenho que entender o que o médico vai trazer, o que ele estudou, o que ele está vendo no dia a dia dele para a gente trabalhar e, digamos, né, tomar um remédio, mudar estilo de vida para ter um resultado que se busca. Então, a gente tem que olhar isso, né? O que acontece? Hoje a média, né, de vacância para imóveis é de 22 a 35 dias. Essa é uma média nacional, varia de cidade para cidade, estado para estado e de tipologia para tipologia. Mas vamos supor aqui que é 30 dias, né? Pegar um número mais do meio aqui para poder entender, olha, em média, se um imóvel ele fica 30 dias para locação, tá? O imóvel, muito tempo parado, gera desconfiança e deprecia, então também a gente tem que entender isso. Já que esse imóvel normalmente ele gira em 30 dias, quando ele chega ali no quarto, quinto mês, daqui a pouco ele está anunciado,
quem está procurando, putz, mas aqueles imóveis todos eles já giraram, esse aqui está 5, 6 meses parado, o que será que ele tem? Gera uma desconfiança, e desconfiança gera depreciação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Grandes empresas, né, e clientes alta renda não fazem propostas muito abaixo do mercado, né? Ou seja, preço muito alto, não recebe nem visitas e muito menos propostas. Isso aqui é um caso interessante que muitas vezes o proprietário diz, não, vamos jogar esse preço e depois a gente vê o que acontece, vamos ver as propostas. Quando a gente aqui, a gente sabe disso, o valor está muito acima, tá? Tem duas questões que importam. Uma, hoje a pesquisa ela é muito digital, e a pesquisa digital ela se recorre a filtros, e esses filtros eles são os limites que o cliente coloca de pesquisa. Então, muitas vezes, o cliente, o inquilino, ele coloca ali um percentual a mais, pensando, daqui a pouco eu acho alguma coisa que eu gosto e consigo negociar. Agora, acima de um percentual, ele nem olha, ele nem coloca no filtro, ou seja, aquele imóvel nem aparece para os potenciais inquilinos, que poderiam chegar no preço que exatamente ele vale. Então, esse é um ponto que tem que cuidar. E também a gente tem que entender isso. Empresas grandes e quem já está acostumado a alocar, quando está querendo se mudar, quer pressa não quer ficar travado em negociações longas. Então, vai fazer no máximo ali daqui a pouco algum ajuste. Então, essa margem de negociação que a gente tem que ter, ela é inferior a esses 10% no caso, ou 20%. A gente tem que ter esse cuidado. E eu recomendo, inclusive, nem a gente trabalhar imóveis com TRI acima de 25%, vamos falar do valor avaliado por nós, porque não vai alugar e aí vai gerar insatisfação para o proprietário e para nós também, como nós só ganhamos se o negócio for realizado, a gente também vai trabalhar sem sentido nenhum e o proprietário vai ficar insatisfeito, né? Então, outro ponto interessante, né? Imóveis com manutenção em dia e limpos alugam mais rápido. A gente também, então, tem que olhar, pô, meu imóvel está no preço, ele está com manutenção em dia, ele está limpo, ele vai alugar menos, normalmente em menos dessa média, porque essa média aqui, né, é os imóveis que alugam rápidos e os imóveis que alugam depois, que demoram mais para alugar. A gente quer trabalhar o quê? Para diminuir essa taxa de vacância, né, para o proprietário alugar o quanto antes e começar a receber o quanto antes e parar de ter despesas o quanto antes. Então, o imóvel está dentro do preço, está com as manutenções de dia, está limpo, ele vai alugar abaixo dos 30 dias com certeza, porque o mercado de aluguéis no mundo todo ele é muito mais rápido que o de venda e ele tem um ciclo mais curto. Tá? Imóveis com valor dentro do mercado não ficam parados, que é isso que eu estou falando, né? E ter uma empresa especialista no mercado ele acelera resultados, porque hoje, por exemplo, nós vamos fazer uma ampla divulgação daquele imóvel e a divulgação com qualidade, que vai gerar o interesse, né, do inquilino que está procurando para fazer a locação e também, óbvio, para a gente dar essa assessoria, tanto comercial como pós-locação para o proprietário. A gente tem que entender aqui, então, que qual que é o segredo dos grandes investidores e que a gente entende, que a gente vive e que um dos trabalhos nossos é tentar passar isso para outros proprietários. Esse é um dos motivos aqui do vídeo de hoje, para que as pessoas entendam o imóvel como investimento, né? Eu entendo que quando a gente faz um imóvel para nós e aí a gente tem que se mudar ou compra um outro, e não vou criar uma renda com isso, a gente tem um sentimento, uma emoção conectada naquilo ali e a gente muitas vezes pode ter uma precificação inadequada porque a gente soma, né, o valor racional mais o emocional. E o nosso trabalho é tirar esse emocional porque a gente quer o quê? Que você veja aquele imóvel como um ativo que gera receita, tá? Então a gente tem que entender a mágica do cash flow positivo, né, e da bola de neve. O que que isso significa? Ela significa que renda entrando é o que faz riqueza e constrói patrimônio. Renda entrando, vicia. Você vai ter uma renda de aluguel, você vai recebendo todos os meses. Se um dia parar de ter, você vai reclamar, não vai gostar, vai gerar desconforto, porque vicia, porque é bom. E aí você tem que entender isso. Cash flow positivo gera receita que você pode reaplicar em outros investimentos, em outros ativos. E aí, esse cash flow positivo, para ele ter essa recorrência, ele exige essas questões que a gente está falando. Precificação adequada para que o inquilino fique no imóvel por um longo prazo, manutenção em dia, né? A gente tem que manter o imóvel com manutenção em dia e também criar e entender que existe a manutenção preventiva, né?
que eu falo aqui também, manutenções preventivas para aumento da rentabilidade, porque a manutenção preventiva ela reduz o custo de manutenções necessárias ao longo do tempo e evita prejuízos, porque sim, quem é proprietário do imóvel é responsável pelo que acontece naquele imóvel, vamos supor no caso de um telhado. Se gerar prejuízos, por exemplo, num depósito, numa casa, numa mobília, o proprietário sim é responsável. Claro, deu um temporal, algo fora do padrão, não tem responsabilidade do proprietário. Porém, se tem alguma demanda que tem que ser feita, que entrou água ali, o proprietário é responsabilizado. Ah, mas a calha encheu, não foi limpa, entrou água, daí é do inquilino. Mas eu estou falando aqui de manutenções estruturais preventivas, né, que evitam que essas necessárias sejam feitas, porque a gente sabe, se der um temporal, o prestador tem demanda alta, ele vai precificar mais alto. É diferente de quando está dias de sol, que tem menos trabalho daqui a pouco para um prestador de telhado, quando vai fazer já algumas manutenções ou vai fazer uma vistoria a respeito do imóvel. Tá? Construção de diversos ativos geram renda passiva, é assim que faz, eu tenho no meu canal lá diversas histórias, né, de construção de patrimônio, de bilionários, e você vai ver que uma coisa em comum de todos eles começaram pequeno, todos eles começaram investindo em um imóvel e foram crescendo e reinvestindo e usando esse cash flow positivo para gerar mais imóveis, né? Isso aqui é aquele princípio, né, do Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre. Reinvestimento constante, é isso aí que eu venho falando. As manutenções preventivas para aumento de rentabilidade. Então a gente tem que ter essa ciência e saber que sim, quando tu é proprietário, tu vai ter que dar manutenção nos itens estruturais, tá? Que não são itens que vão ter problemas com o uso, mas que tu como dono, né, do imóvel vai ter que ter esse cuidado, né? Que nem você aluga um carro, por exemplo, você tem que devolver ele, né, sem arranhão, com o tanque cheio, se você pegou o tanque cheio, né? Se você devolveu ele sujo, ele estava limpo, vai ter alguns que vão cobrar limpeza, outros vai estar dentro do custo, né? Mas se der qualquer problema a motor, a empresa que te alugou o carro vai ter que fazer essa manutenção. A mesma coisa acontece no imóvel. Se deu problema no telhado, é você que tem que fazer. Ah, deu um problema hidráulico que não tem a ver com mau uso, você que vai ter que fazer, né? Deu algum problema de estrutural elétrico que não tem a ver com a carga, por exemplo, que acontece algumas vezes, né? A carga era para uma coisa e a pessoa foi lá colocando outras cargas ou mudou a voltagem, aí sim é do inquilino. Mas essas manutenções preventivas, elas vão fazer que você economize dinheiro ao longo do tempo. Ao redor do mundo, todos os proprietários e grandes proprietários, eles fazem esse processo. E a gente está aqui para te ajudar nisso, tá? Para te ajudar a montar uma escala de manutenções, para te ajudar a acompanhar nisso, quando a gente vai falar do nosso serviço de gestão patrimonial para proprietários com mais de 3 imóveis. Investimentos em imóveis com maior margem de rentabilidade a longo prazo. Então, isso aí, essa questão, a gente aumenta a margem, aumenta a rentabilidade, olhando essas coisas e fazendo investimento nesse tipo de imóvel, tá? E reduzir despesas é aumentar o ganho. Então, essas questões, como a gente falou, tem um condomínio, estou pagando, IPTU estou pagando, ou dependendo de alguns outros gastos. Se eu alugo, eu aumento minha rentabilidade e tiro essas despesas, já é um ganho. Eu faço manutenção preventiva, eu reduzo despesas ao longo do período do contrato. A limpeza que eu falei, quando a gente faz uma limpeza boa e vai entregar o imóvel limpo, a gente pode exigir esse imóvel limpo no final. E não é só isso que você ganha também. O inquilino entra mais feliz no imóvel, isso aí melhora a relação e diminui atrito. E também a questão de fazer a vistoria. Quando a vistoria é feita no imóvel limpo, ele tem muito mais chance de ser assertivo e de aparecer mais os problemas, digamos, algum problema que tenha no imóvel. Tá? Então, hoje eu quis trazer o custo invisível para que você perceba que deixar o imóvel parado, né, e daqui a pouco insistir em valores que não são de mercado, você está perdendo dinheiro. Esse é o custo invisível, né? Ele está comendo sua rentabilidade e talvez você possa pensar, se os imóveis não dão retorno bom, já foi melhor. Isso é porque você daqui a pouco não está tendo uma visão profissional a respeito disso. E eu volto a dizer aqui, na Brandelis Imóveis, esse é o nosso trabalho, principalmente para proprietários, né, que têm ativos imobiliários em maior quantidade, que a gente consegue, dentro do nosso serviço de gestão patrimonial, para quem contrata esse serviço, ter todo um acompanhamento preditivo, né, preventivo, para ajudar o proprietário a ter maior rentabilidade. E é nesse vídeo eu estou compartilhando isso contigo.
Se você gostou, né, deixa seu like. Se você curtiu e acha interessante para alguém, compartilha. E nos siga aqui, tanto, né, no YouTube, como também nas nossas outras redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo.